Jesus Cristo. Mais uma vez nós temos o privilégio de ouvirmos a exposição da palavra de Deus, cujo centro é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O centro da palavra não é o homem, o centro da palavra não é a igreja, o centro da palavra é Cristo Jesus. Nós estamos numa série de pregações expositivas na primeira carta de Pedro e hoje nós vamos meditar no capítulo 4, dos versos 1 a 6. Primeira de Pedro, capítulo 4, dos versos 1 a 6. Acompanhe atentamente a leitura. Se possível, permaneça com a tua Bíblia aberta e também faça anotações. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ensine e nos oriente nesta noite. Ó soberano Senhor, mais uma vez suplicamos pela tua misericórdia, para que o Senhor nos ensine um pouco mais da tua palavra. Deus, a tua palavra não é simplesmente o bem mais precioso que temos, mas a tua palavra é a coisa mais importante deste mundo. Apesar dos homens não aceitarem isto, a tua palavra rege a história. E a centralidade, o senhorio de Cristo é a base fundamental de todas as coisas, para a salvação ou para o julgamento. Nós louvamos ao Senhor por nos dar a certeza desta verdade. E através dela, Senhor, que nós vivemos, sobrevivemos e lutamos para andarmos de acordo com a tua vontade. Por isso nós suplicamos que nos ensine mais dela nesta noite, para que possamos entender que é nosso papel neste mundo hostil pensar como nosso Senhor Jesus Cristo. Pensar em, acima de tudo, fazer a vontade de Deus Pai, mesmo que isso culmine em perseguição, em hostilidade. Importa obedecer ao Senhor e não aos homens. Ensina-nos, ó Deus. Conduza-nos, transforma-nos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, os historiadores contam que na Segunda Guerra Mundial, exércitos aliados desembarcaram na Normandia no dia 6 de junho de 1944. Isso marcou uma grande vitória sobre os nazistas e praticamente pôs fim à Segunda Guerra. Não satisfeito, o exército de Hitler tentou fazer uma última contraofensiva, o que culminou na conhecida Batalha das Ardenas e foi, segundo alguns, uma das guerras mais sangrentas da história. Eles sabiam que não poderiam reverter aquela situação, mas queriam apenas perseguir e fazer um estrago naqueles que já os havia vencido. Irmãos, esta história que aconteceu, até certo ponto, ilustra a vida cristã
neste mundo. Porque somos vencedores em Cristo Jesus neste lugar. Cristo venceu todos os principados, todas as potestades. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a morte. E como seu povo, nós agora participamos das vitórias de Cristo, coparticipamos das suas conquistas. Entretanto, é certo de que, enquanto estivermos aqui neste mundo, os inimigos vencidos tentarão nos ferir, hostilizar e prejudicar. Porém, isso não muda o fato que já foi conquistado tudo e todos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro vai dizer que por este motivo, os cristãos devem permanecer firmes em santidade, não retornando às antigas práticas pecaminosas e nem se aliando aos inimigos da nossa alma, mas tendo a mesma disposição mental de Cristo Jesus, que preferiu padecer ao fazer qualquer coisa contra a vontade de Deus Pai, apesar da grande perseguição que sofreu quando esteve neste mundo. Meus irmãos, na semana passada, vimos que Pedro traz sentido ao sofrimento dos cristãos justamente na obra completa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Pedro, em meio ao sofrimento, à perseguição, à hostilidade que os cristãos estavam passando, ele diz que Jesus deve ser o fundamento da esperança dos cristãos que são perseguidos. Por quê? Porque o seu sofrimento foi completado. Jesus venceu a morte, Jesus cumpriu a sua obra cabal, porque o seu triunfo foi proclamado. O triunfo de Cristo já era proclamado desde o Antigo Testamento. Ele foi proclamado no tempo em que Pedro escreve, e ele sempre será proclamado até o final de todas as coisas. E é essa proclamação que trará salvação ou justiça ou punição para aqueles que não vivem conforme a vontade de Cristo, como inimigos jogados nos seus delitos e pecados, como foi na época de Noé. E também porque o seu domínio já foi estabelecido. Pedro vai dizer que aos pés de Cristo Jesus está todo o principado, as potestades, os anjos e os poderes. Cristo, ele já estabeleceu o seu domínio. Agora Pedro vai mostrar que em meio ao sofrimento, os cristãos devem se armar ou se equipar do mesmo pensamento de Cristo para continuar fazendo a vontade de Deus Pai em meio ao mundo hostil. Como nós nos comportamos em meio ao mundo que persegue os cristãos? Tendo o mesmo pensamento que Cristo Jesus. Sendo assim, irmãos, nós vamos meditar nesta noite no seguinte tema: pensando como um Cristo em meio ao mundo hostil. Pensando como Cristo em meio ao mundo hostil. E dos versos 1 a 2, Pedro vai nos dizer que pensar como Cristo é entender que devemos estar prontos para sofrer e não para pecar. Veja aí que Pedro começa o verso de número 1 do capítulo 4, trazendo uma conjunção conectiva. Ora, ou conforme está mais próximo do texto grego, portanto. Com isso ele tira a conclusão do que ele estava falando anteriormente, em que a apresentada vitória de Cristo sobre todos os poderes é a base principal para a perseverança cristã. E a conexão que será feita entre o que foi dito antes e agora é que, como o sofrimento de Cristo é o caminho para a glória, os crentes também devem se preparar para a possibilidade de sofrerem por viverem de acordo com a vontade de Deus. Veja que ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Nós temos aqui um imperativo: armai-vos do mesmo pensamento. A ideia aqui é de se equipar. Estejam se equipando com o mesmo pensamento de Cristo Jesus. E à luz do contexto, que pensamento é esse que Pedro está querendo ensinar? Que é melhor sofrer pela verdade do que praticar aquilo que agrada a Deus. Veja que dos versos 18 a 22 do capítulo 3, Pedro diz que Cristo sofreu para lidar com o pecado e nos apresentar a Deus Pai restaurados, como justificados.
Nisto, Jesus teve uma disposição mental que resulta em ações morais acertadas, a mesma que o crente genuíno deve ter, independentemente de qualquer situação. Portanto, não é apenas uma questão comportamental ou de perspectiva, mas de atitude e de convicção. Queridos, no decorrer da carta até aqui, vemos que Pedro está ensinando que os servos de Jesus, como forasteiros neste mundo, estão sujeitos à perseguição e hostilidade, assim como aconteceu com o próprio Cristo. Entretanto, quando nos deparamos com um tipo de cristianismo que está sendo pregado hoje em dia, vemos que a maioria dos que se dizem cristãos não entenderam e não aceitam essa verdade. Isso porque as mentes estão preparadas apenas para uma vida confortável, apenas para ter as benesses, apenas para viver em paz, como muitos dizem. E por essa disposição errada no pensamento, é que a fé de muitas pessoas tem sofrido um sério golpe. Quando um crente, sendo mal ensinado, passa por sofrimentos, porque diz ser cristão, eles começam a falar assim: mas eu orei, eu falo com o Senhor todos os dias, eu peço que Ele me livre de todo mal, eu confio nele, mas eu dei a Deus, eu dei meu dízimo, eu ofertei, mas eu fui gentil, eu fui obediente à palavra de Deus, eu creio em Jesus e não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu pensei que Deus jogava no mesmo time que eu. Por que eu tenho que passar por tanto sofrimento às vezes? Isso porque as mentes estão mal preparadas. Porque existe esse termo de barganha, você dá a Deus e Deus é obrigado a te dar de volta. Existe essa ideia mal pregada que cristão tem que comer o melhor dessa terra, né? Usa lá o texto do Antigo Testamento, quando o povo está prestes a entrar na terra prometida, como se isso se aplicasse a tudo, não. Veja, não é que o cristão, ele é masoquista, né? Ele gosta de sofrer. Não, eu gosto, que maravilha passar por dificuldades. Não é isso. Mas Pedro está preparando a mente dos cristãos. Olha, se vocês seguirem a Cristo Jesus, é bem possível que vocês vão passar por hostilidades, por sofrimentos, por aflições. Eu quero que vocês então, a partir disso, se armem da mesma determinação, da mesma perspectiva que o Salvador, que o nosso Salvador, que entendeu que o caminho da obediência pode ser o caminho do sofrimento. E uma perspectiva correta determinará um bom resultado. Veja novamente aí o verso de número 1, o restante do verso. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. À primeira vista, no texto em português aqui, parece que Pedro está falando de Cristo, né? Mas teríamos algumas implicações, porque Jesus nunca viveu rodeado ou tomado pelo pecado. A ideia que mais se aproxima aqui é que aquele homem ou mulher de Deus que se compromete a sofrer e que voluntariamente suporta o escárnio e a zombaria por sua fé, mostra que triunfa sobre o pecado, abandonando-o, deixando, preferindo a obediência. A questão toda é que os crentes que seguem essa mesma determinação de Cristo também seguem o seu exemplo de vitória no pecado. Entendendo que o tempo de vida, verso de número 2, que lhes resta na carne, não pode ser marcado por dar vazão aos seus apetites e desejos pecaminosos, mas para fazer o que Deus deseja. Sabe quando às vezes você vai a algum lugar diferente, sabendo que te resta pouco tempo e você tem que aproveitar o lugar que você está? Sabe quando você já foi numa cidade que você tanto desejou visitar? Numa praia, para quem gosta de praia, é maravilhoso, né? Qualquer lugar que você já desejou visitar, só que você tem pouco tempo para estar ali. O que você faz? Você diz assim, ó, eu vou aproveitar o máximo que eu posso. Eu vou me dedicar o máximo que eu posso para eu aproveitar tudo. E a ideia aqui é essa. O tempo que nos resta na carne, nós devemos aproveitar e viver unicamente para a glória de Deus. Viver em santidade. Viver da maneira que agrada ao Senhor.
viver de uma maneira que reflete a mente de Cristo Jesus na nossa vida. Meus irmãos, viver para a glória de Deus, fazer a vontade de Deus não decepciona. Pelo contrário, nos enriquece, nos dá algo muito mais proveitoso do que podemos conquistar em meros momentos de pecado. E é isso que devemos colocar na nossa mente. Certa vez a rainha Elizabeth pediu a um rico comerciante inglês que fossem em uma missão para a coroa da Inglaterra. O comerciante então protestou, dizendo que a sua ausência tão longa seria fatal para os seus negócios. Então a rainha disse: você cuida dos meus negócios, que eu cuido dos seus negócios. Quando o comerciante voltou, descobriu que por meio do patrocínio e do cuidado da rainha, seu volume de negócios havia aumentado e ele estava muito mais rico do que quando partiu. E quando nós priorizamos a vontade de Deus, vivemos em obediência, devemos entender que naturalmente o Senhor está juntando para nós algo muito melhor do que prazeres momentâneos neste mundo, do que coisas pequenas, coisas que satisfazem a carne uma vez, duas vezes, três vezes, mas não completamente, coisas passageiras. Mas o Senhor nos enriquece na vida eterna, ajuntando para nós, como foi dito aqui na liturgia, um tesouro onde a traça não corrói, onde ladrão não rouba, um tesouro eterno. Há uma música que eu ouvia bastante na minha infância. Ela tem alguns desvios teológicos, né? Mas o refrão é bem legal. E o refrão diz assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Esteja disposto a sofrer, mas não a viver em pecado, porque isso reflete a mente de Cristo na tua vida. Pedro vai então adiante. Ele nos mostra que devemos pensar como Cristo em meio ao mundo hostil. Ele vai nos dizer que pensar como Cristo é estar preparado para os maus tratos. É estar preparado para os maus tratos. Veja novamente aí o verso de número 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado de dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Pedro aqui no verso de número 3, de maneira um pouco sarcástica, ele salienta que todo o tempo gasto anteriormente em fazer o que os gentios fazem e desejam, foi tempo mais que bastante para esse tipo de vinda ímpia que os cristãos tinham, antes de serem chamados por Cristo Jesus. Sabe quando você olha para algo assim e diz, já deu, já basta, já foi tempo demais? Tipo quando você olha para falta de água em Cosmópolis, você diz, rapaz, já deu, já tinha que ter consertado isso há muito tempo. Quando você olha para as praças mal cuidadas, quando você olha para as ruas emburacadas, cidade com um péssimo sistema de iluminação, com um sistema de saúde que é mais uma piada do que tudo, e você fala assim, já basta. Já tinha que ter resolvido isso. E é isso que Pedro está dizendo, mais ou menos. Basta de desejo pecaminoso. Já foi. O tempo já foi. E veja que, queridos, a referência dos desejos pecaminosos que Pedro aí vai proibir no verso de número 2, fica especificado no verso de número 3, onde ele fala de maneira mais clara o que são esses pecados, quais são esses pecados. E ele cita 6. Os 5 primeiros envolvem desejos desenfreados por sexo, comida e bebida. Ele diz o seguinte, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias e bebedices. E o último se refere a atos devassos comumente praticados em rituais pagãos. Os rituais pagãos daquela época, eles eram regados por devassidão sexual, bebida e esse tipo de coisa. É por isso que o último que Pedro diz é detestáveis e idolatrias. É possível, queridos, que este tipo de pecado, conforme dizem alguns historiadores,
acontecesse em celebrações culticas em família. Acreditem se quiser, isso acontecia em celebrações culticas idólatras em família, encontros oficiais de associações comerciais e feriados cívicos. Práticas que conotavam falta de caráter, uma violação autodestrutiva ao corpo, mas que acima de tudo ofende a lei de Deus e os propósitos para os quais o homem foi criado, que não foi viver nesse tipo de atitude. Os cristãos, a não participarem dessas práticas que já tinham participado antes, estavam dispostos a serem difamados por conhecidos e por familiares. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Por que o mundo estranha o cristão? Porque o cristão de verdade, ele vive na contramão do mundo. Porque ele vai na maré contrária do mundo. Porque os crentes verdadeiros não vivem em excesso de devassidão. Veja que Pedro diz isso aqui. E apesar das difamações e sofrimentos que nós podemos passar, não podemos de maneira nenhuma praticar o que este mundo está acostumado a praticar. Ou voltar às velhas práticas que tínhamos antes de Cristo. Queridos, o outro grande erro das igrejas pós-modernas é querer aceitar práticas pecaminosas e até mesmo participar delas como narrativa para atrair pessoas. Nós aceitamos, nós coparticipamos de tais pecados porque isso vai encher a igreja. Porque a gente vai conseguir ir até o mundo e alcançar o mundo. Eu nunca me esqueço de um vídeo que eu vi de uma determinada igreja aí, né? Na verdade eu chamo mais de seita, onde alguns rapazes estavam na balada, tá? Numa boate, distribuindo preservativos com o nome da igreja, tá? Porque eles diziam que fazendo isso, em meio à dissolução, em meio à carnalidade, em meio ao erro, eles conseguiriam atrair pessoas para Cristo Jesus e assim pregariam o evangelho. Não, não é isso. Não é dessa forma. Não é praticando o erro, não é aceitando o erro, mas aqui está dizendo que a igreja deve ser estranhada. Pedro está dizendo isso, vocês devem ser estranhados, ignorados e até mesmo difamados por aqueles que amam as práticas mundanas. Então como é que a igreja pode querer ser parecida se a Bíblia está dizendo que nós devemos ser estranhos ao mundo? Não devemos cair neste conto. Queridos, não é sendo parecido com o mundo que nós iremos ganhá-los, mas sendo diferentes. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não devemos viver em pecado, ainda que isso culmine maus tratos, seja no trabalho, seja na família, seja na escola. Mas acima de tudo devemos pensar como ter prazer em algo que levou Jesus Cristo a sofrer e a morrer na cruz. Imagine se um criminoso entrasse dentro da tua casa com uma faca, matasse os seus pais, matasse sua esposa, matasse seu marido, matasse o seu filho. Você por acaso ia pegar a faca dele, colocar na estante da tua casa, numa redoma de vidro para ficar admirando? Para ficar olhando? O instrumento que arrancou de você o que você mais amava? E qual é a lógica, meus irmãos, de nós muitas vezes queremos abraçar a causa do que matou Jesus na cruz? Isso é estranho. Spurgeon dizia que é uma das coisas mais estranhas a gente se abraçar com a causa que colocou o nosso Salvador pregado na cruz do Calvário. Não faz sentido. O apóstolo João, por exemplo, diz que aquele que permanece em Cristo não vive em pecado. Está lá em 1 João 3,6. Diz que ainda que todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, que vive em pecado. Pedro faz aqui um contraste gigante entre os desejos pecaminosos e a vontade de Deus. Os dois são excludentes. Os cristãos devem saber que não podem seguir ambos, apenas uma vida que agrada ao Senhor. E sabe, você vive num mundo de extrema devassidão. Você é tentado o tempo todo. As músicas são devassas.
Hoje em dia as músicas têm muita conotação sexual, de traição, de bebedeira em excesso para lidar com os problemas. Quer lidar com o problema? Vai beber, vai encher a cara, vai ficar doidão. As novelas, as séries, os filmes. Em alguns podcasts você verá conversas regadas de imoralidades sexuais. Mulheres famosas convidando outras mulheres famosas e seus maridos para orgias, homenagens. Um dos momentos mais aguardados das mídias sociais é a realização de um evento chamado Farofa da GK. Uma espécie de Sodoma e Gomorra eventual. Toda espécie de dissolução, de miséria, de pecado está ali. E marcas conhecidas no Brasil patrocinam e divulgam essa atrocidade. As pessoas esperam isso acontecer. No leilão de Neymar agora pagaram não sei quantos mil para estar nessa farofa, acho que 80 mil. É uma loucura, mas o mundo tem admirado isso. E muitos cristãos estão admirando isso. Quantos crentes, quantos filhos de crentes, quantas pessoas jogadas nessas imoralidades, aceitando, colocando esse tipo de coisa dentro de casa. E nós não podemos ser assim. Não fomos chamados para participar desse tipo de coisa, nem para consumir e nem para repassar. E assim, saiba de uma coisa, vivendo em santidade, é possível que você passe por maus tratos. Às vezes parece uma realidade longe de nós, mas a gente já consegue ver relatos, vídeos, pessoas que se dizem cristãs sendo maltratadas, sendo espancadas, sendo cuspidas. Eu não falo de países emergentes onde cristãos são de fato mortos e perseguidos, não, já está no Brasil. Crianças sendo hostilizadas na escola, adolescentes sendo hostilizados na escola, porque são cristãos, mas permaneçam firmes, irmãos. Porque Cristo foi assim, porque Cristo pensou assim. Sofrer com o Senhor é bem melhor que errar. Esteja preparado para os maus tratos, porque quem vive para a glória de Cristo está sujeito a passar por isso. Mas Pedro ele vai adiante e nos diz que pensar como Cristo é pensar também que seremos justificados em um determinado momento. Seremos justificados nos últimos dias. Verso 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Mas para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Queridos, vivemos também um tempo onde as verdades sociais se sobrepõem a qualquer outro tipo de verdade pré-existente. Dentre elas, a de que Deus não condenará ninguém. Salvação universal. Deus é aquele pai bonzinho e misericordioso que você pisa no filho dele, que você negligencia a palavra dele, que você vive contra a lei dele, que você anda contra a vontade dele, que você não tem como Deus no coração, que você não ama de todo o coração, mas que ele vai suportar toda espécie de pecado, miséria, e quando chegar no final dos tempos, está todo mundo salvo. Está tudo aberto. Afinal, Deus é um pai amoroso. Porém, a carta de Pedro e toda a Bíblia, do início ao fim, ensina que o perdão e o juízo divino de Deus é uma realidade para todas as pessoas, quer queiram, quer não, e ninguém escapará desta realidade. Pedro diz que aqueles que perseguem ou blasfemam os cristãos verdadeiros serão julgados por Deus. E vale lembrar que não se trata de um sentimento de vingança egocêntrica. Ah, mexeu comigo? No final dos tempos você se acerta com meu pai. No final dos tempos você vai ver o que é bom para sua tosse. Não. Mas do destino dos inimigos declarados de Deus. Pois quem persegue os cristãos por causa de sua fé, que fique claro que é por causa da fé, de viver conforme a vontade de Deus, perseguem o próprio Cristo. Mateus 25, de 31 a 46. Quando Jesus está falando do juízo final, ele deixa claro isso. Mas afinal, naquele tempo, e até hoje, há alguma vantagem de servir a Cristo?
em negar uma vida de pecado? Na mente de muitos pagãos naquela época, por exemplo, não. Os pagãos diziam que não havia vantagem em ser cristão porque os crentes morriam igual qualquer pessoa neste mundo. Mas espera aí, a gente morre, vocês também morrem, então qual é a vantagem de ser cristão? Seguir a esse tal de Cristo aí. Porque cristãos sofriam como quaisquer pessoas, está suscetível ao sofrimento. Mas espera aí, a gente sofre, vocês sofrem também? Qual é a vantagem de seguir esse Jesus? É por isso que Pedro vai dizer no verso de número 6, que para este fim, ou seja, de serem julgados vivos e mortos, foi o evangelho pregado também a mortos. Ele está se referindo a crentes que já morreram no Senhor, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, sendo hostilizados, sendo chamados de tolos, de estranhos, de pessoas que eram totalmente diferenciadas na sociedade, que não mereciam atenção, muitos tendo os seus negócios ali sofrendo porque eram cristãos, pessoas não compravam, pessoas roubavam e outros tipos de coisa. Apesar de terem passado pelo julgamento dos homens, vivam no Espírito segundo Deus. O que é que Pedro está se referindo aqui? Que haverá um momento onde todos serão sim ressuscitados. E apesar de crente passar por morte, apesar de crente sofrer, apesar de crente passar por todas as coisas ruins, no último dia, no julgamento, o Senhor dará uma vida perpétua. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais hostilidade. Jesus diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que você morra por causa do nome de Jesus. Ainda que você passe por todo tipo de hostilidade por causa do nome de Jesus. E que fique bem claro que é por causa do nome de Jesus. Por ser santo. Ainda que você passe por sofrimento, ainda que você vá desta vida sem nada, por meio de doença, por meio de acidente ou qualquer outra coisa, a nossa perspectiva tem que estar na justiça de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, até porque nós seremos salvos, os cristãos serão salvos, não pelo que têm a oferecer, mas puramente por graça. Puramente pela escolha de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela obra de Cristo. Tudo é por causa de Cristo e é isso que deve aquecer o nosso coração. Ainda que tudo aconteça, quem crê em Cristo viverá eternamente. Vejam que neste texto aqui, Pedro traz aspectos do passado, do presente e do futuro. Perceberam isso aí? Passado, a mente que teve Cristo. Presente, a mente que vocês devem ter como de Cristo. E futuro. No que culminará pensar como Cristo Jesus? Na vida eterna, queridos. Jesus nos justificará. Mas preciso deixar uma outra palavra com vocês, antes de nós encerrarmos. Viver para a glória de Cristo é muito mais do que jargão, do que uma capa de religiosidade. Viver para a glória de Cristo é refleti-lo no nosso pensamento, na nossa fala, nas nossas ações. É viver de fato para a glória dele, é ter a nossa vida aos seus pés. É acordar, respirando e ansiando em fazer a vontade de Deus. Isso é viver para a glória de Cristo. Não significa que está dentro da igreja presbiteriana ou qualquer outra, simplesmente. Não significa que dizer ser um cristão reformado, ou que você está na igreja há 1 milhão de anos. Isso não importa se a tua vida não demonstra que Cristo é o seu Senhor. Reveja a tua vida, Cristo é o teu Senhor. Se não, peça perdão, peça misericórdia. E peça a Cristo que Ele, tendo de fato planos na tua vida, Ele te chame para que você viva para a glória dEle. O tempo é hoje, o tempo é agora. Não é amanhã, não é daqui a uma semana, não é daqui a um ano. O tempo é hoje. Peça a Cristo que seja o Senhor do seu coração. Eu comecei falando sobre a guerra que aconteceu entre países aliados como Estados Unidos e Inglaterra, na Normandia, em 6 de junho de 1944. Vitória sobre os nazistas. Mas vejam que logo um pouco depois,
A Batalha das Ardenas foi uma hostilidade daqueles que já foram vencidos. Eles não tinham mais o que fazer, mas disseram assim: a gente tem que ferir. O nosso orgulho está ferido, a gente tem que ferir. A gente tem que matar. A gente tem que guerrear. Entendam uma coisa, Cristo já conquistou tudo. Tudo está debaixo dos pés do poder de Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas saiba que, ainda assim, os inimigos da nossa vida vão tentar nos ferir. Lutero dizia que os maiores inimigos do homem, o mundo, a carne e o diabo, estão o tempo todo tentando nos ferir. O mundo hostil, o diabo inimigo da nossa alma, mas também o nosso próprio coração. O inimigo que quer te ferir também é o teu e o meu coração. Amando o pecado, buscando o pecado e ofender a Cristo. Mas confie na vitória do nosso Salvador. Porque apesar dessas hostilidades, nada vai adiantar. Os inimigos já foram vencidos. Mas haverá um dia. Ah, que dia glorioso esse dia de ser. Quando o som da trombeta entoar. Cristo virá. Quase ninguém acredita mais nisso, nem mesmo os crentes, mas ele virá. Um poder de grande glória. E ele sim vai mostrar de uma vez por todas que ele é vitorioso sobre os seus inimigos. Porque quem nos persegue é inimigo de Cristo. Saibam disso. Inimigo de Cristo. E diante do que nós ouvimos, aprendemos, e entendendo que devemos pensar como nosso Senhor nesses aspectos, nós vamos entoar o canto congregacional, hino de número 108 do Inário Novo Cântico. Convido você a se colocar de pé. Afiliação e paz.